E também o estereótipo, né, de vítima, que a gente tem que entender que as vítimas na TV, nos cinemas, nos filmes, elas são pessoas que são sofridas, que são muito ingênuas, que são muito boas, né, que são pessoas, assim, que não têm uma maldade no coração. Então, assim, que todo mundo pode ser vítima, né, que mulheres fortes, mulheres empoderadas, mulheres que já têm o seu espaço no mundo e no mercado, elas também podem ser vítimas. E eu acho que elas até são vítimas em potencial, porque elas gostam de cuidar das pessoas, geralmente. Ei, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Isa Jordani, escritora de romances, e criei este canal para falarmos sobre relacionamento. Meu início na escrita veio de um término de relacionamento que foi muito tumultuado, mas repleto de aprendizados. Eu não posso contar minha história ainda, mas posso trazer outras pessoas para contar a história delas. A convidada de hoje é a Cibele Antunes. Ela é servidora pública e empreendedora. Ela vai contar a história que ela tem sobre o relacionamento abusivo que ela viveu. Para efeito de curiosidade, se você é um leitor de um dos meus livros, aquela Cibele que aparece nos agradecimentos de todos os meus livros é essa pessoa. E se eu publiquei algum livro hoje, foi por causa dos incentivos dela. Cibele, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui falando com vocês. Estou muito feliz de poder contar a minha história, que possa ajudar outras pessoas, né, outras mulheres que também passaram por esse tipo de situação. Menina, tem que ter coragem, né? Para contar a Muita. história. A gente Muito fica obrigada. até no início você pensa, né? Nossa, eu vou contar essa história, eu vou reviver e será que vai ser bom? Mas aí você pensa que pode ajudar pessoas que passaram por essa situação ou que estão iniciando um relacionamento, que veem que tem pontos vermelhos ali, que pontos de atenção e não sabem o que exatamente isso significa, né? Então eu acho que se a gente puder ajudar pelo menos uma pessoa, a gente já está no caminho legal, né? Menina, essa é a ideia. Mas é doloroso para mim também. Sim. Mas vamos lá. Eu acho que a gente podia começar com você comentando sobre sua infância, como é o seu relacionamento com os seus pais. Porque uma coisa Uhum. que a gente vê muito é que, às vezes, a gente se relaciona com pessoas desse tipo e não vê muitos sinais, porque talvez a gente encontre uma coisa ou outra lá na infância, não sei se é o caso, mas como é você na infância? Quem é a Cibele? Como foi a Cibele criança? E quem é ela agora? Então, a minha infância foi relativamente tranquila, assim, tive pais presentes, né, eu tenho 2 irmãos também, são mais novos, mas foi uma infância muito repressiva. Eu Cibele, sempre espera um pouquinho. Espera um pouco. Desculpa, perdão. Dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui que tá beleza. dando um gamer aí, todo Deu um colorido. problema aqui. Você quer saber? É a segunda vez que eu uso essa coisa. Vou fazer o seguinte, espera um pouquinho. Finge que nada aconteceu, finge que nada aconteceu. Tá Ele bom. desconectou do nada. Eu não sei por quê. Eu insisto em usar ele porque ele é mais bonitinho que isso aqui, ó. Você concorda que ele é mais Vou arrumar um bonitinho? fone daqueles do povo do podcast mesmo, aqueles grandão pra você, assim, tipo gamer. Se eu tô incomodada com esse, imagina esse outro, eu morro. O outro, né? Mas é melhor mesmo, é o jeito. Fazer o quê? Eu tive uma infância relativamente tranquila. Meus pais sempre foram presentes, minha mãe ficava em casa conosco, e eu tenho 2 irmãos que são mais novos que eu. E a diferença de idade é de cerca de 5 anos, então, assim, eu sou a mais velha mesmo, né? Só que aí, dentro dessas situações de ser mais velha, acaba vindo uma cobrança extrema. Então, eu sempre fui muito cobrada por ser perfeita e sempre tirava, às vezes, 9, queria que eu tirasse 10, e a questão também de ser muito proibida de tudo. Eu não ia nem à missa sozinha. Então, assim, aí, assim eu não podia muito, às vezes, para dormir na casa de uma tia, de alguma coisa, era uma dificuldade. Então, teve essa questão de ser muito presa na infância, o que me deixou muito meio que inocente, né? Porque eu não conhecia muito o mundo, né? É. Eu sou um ano mais velha do que o meu irmão e a cobrança é a mesma. É a mesma, né? O irmão mais velho sofre muito, né? Não pode cometer erro, tem que ser exemplo. Exatamente. Você tem que ser o exemplo, né? É.
Aí no seu relacionamento que você vai contar pra gente, como foi que vocês se conheceram? A gente se conheceu na rua, né, assim, eu não que eu seja muito velha, né, mas naquela época as pessoas ficavam na rua, assim, a gente, né, se via na padaria, né, existia um movimento naquela época, né, então, ele estava na rua, eu também, e assim, ele me chamou a atenção, ele veio, conversou comigo, a gente se conheceu ali, foi uma coisa bem rápida e não teve apresentação de amigos, nem ninguém em comum, nada disso. Foi atraída, especificamente pela aparência dele e é isso, assim. Vocês eram novos, não era? Sim, eu tinha 16 e ele é E 5 ele? anos mais velho que eu, né. Também novo. Teve alguma coisa que te chamou a atenção nele? Ah, eu achava ele era bonito, assim, O e físico. e ele tinha uma cara de rebelde, assim, como eu era muito reprimida, eu tinha essa questão da rebeldia meio que, sabe, aquela coisa assim, ver alguém que pode viver as coisas que você não pode. Além dessa questão da rebeldia também, ele era mais velho, assim, e eu sempre me senti mais atraída por pessoas mais velhas, naquela época, né, pelo menos. Faz sentido. Agora os mais velhos estão muito velhos, né. Esqueceu, você tá nova ainda. Tô Não, não jovem, tá não, super tá. jovem, verdade. Tudo certo. No início, quando vocês começaram, teve algum sinal ali que teve alguma coisa que te chamou a que te causou algum desconforto? Algo que pudesse já ter sinalizado alguma coisa, ou então não, que não é que deu desconforto não, mas que você meio que, não sei, ou se sensibilizou com ele no início por conta de alguma coisa que ele falou, teve alguma coisa que te fez sentir, sei lá, que ele tem algum problema ou que ele estava enfrentando algum problema e que te fez meio que querer cuidar dele ou algo do tipo. Teve alguma coisa no início que te chamou a atenção para esses dois lados ou causou um desconforto já de cara, mas você contornou, ou que fez com que você se aproximasse mais dele por conta de alguma situação que ele estava passando? Tô falando no início, se teve alguma coisa, se não, Então, não. no início, assim, né, no início ele parecia bem perfeito, assim, né, era uma pessoa que me tratava muito bem e tudo, mas dizia ser incompreendido tanto pela sociedade quanto pelos pais, assim, que os irmãos sempre eram melhores que ele em várias situações, que às vezes os amigos não o compreendiam muito bem, meio que o lobo solitário, sabe? E aí isso me fez querer ajudar também, porque como eu tenho essa personalidade de querer ajudar as pessoas, eu falei: "Nossa, mas que coisa, né, o que que a gente pode fazer para melhorar?". Tanto que ele não tinha ainda o ensino médio naquela época, e eu, Hum. eh, meio que o incentivei a fazer um supletivo para completar e falava essas coisas de ser capaz e tudo. Dei alguns livros para ele sobre investimentos, sobre como, né, organizar o seu dinheiro e tudo, e dava dicas, que eu sempre gostei muito dessa parte, sabe. Então, assim, tinha essa questão de querer que a pessoa estivesse melhor, né, querer que ela evoluísse, com a minha ajuda, né. Uhum. É, esse costuma ser um dos ganchos deles, então Sim, resolvi verificar se era o caso. sim. Outra coisa que costuma acontecer, não sei se no seu caso, ele chegou a te isolar de alguma forma ou querer que você se isolasse de algum amigo, parente ou coisa do tipo? Ou essa parte foi tranquila com ele? Não, não foi tranquila. Na verdade, eh, me isolava indiretamente, sabe. Uma porque os meus amigos não gostavam dele, então, assim, eu não tinha meio que um relacionamento, sabe esses relacionamentos, como o relacionamento que eu vivo hoje, de casal, que você tem amigos que são amigos tanto seus quanto do seu cônjuge. E não Uhum, acontecia isso, as pessoas que eram amigas dele eram muito diferentes de mim, e os meus amigos não gostavam dele, ele detestava o meu pai, então assim, aí tinha essa questão de eu me afastar um pouco do meu pai também, porque meu pai também o odiava, então ficava aquela situação assim, eu achava que meu pai estava meio
tentando fazer com que eu terminasse o relacionamento, e ele usava dessa técnica, né, dessa situação para falar: realmente, seu pai quer acabar comigo. Então, assim, você vê que as coisas que ele fala. Então, às vezes eu não ouvia muito o que as outras pessoas falavam, porque tinha essa situação que ele criava de que as pessoas é que estavam tentando destruir o nosso relacionamento. Alguém que falou mal dele era porque a pessoa tinha inveja, sabe? Então tinha todo um contexto ali por trás, né, de uma, vamos dizer assim, uma bolha que ele me mantinha ali, mas não era, era velado, não era explícito, sabe? Eu era muito jovem também, né, para poder Não. perceber algumas situações. É, eu vejo gente mais velha que você caindo nisso, então imagina com É, 16. sim. Alvo bem fácil. E quando foi que você começou a ver que pudesse ter algo de errado? Então, eu sempre tive a desconfiança que tinha algo de errado, desde o Hum, início. Mas, sabe aquela, como você mesmo disse, né, a questão dos livros. Sou uma leitora voraz e lia muitos livros de romance, e o que que acontece nos livros de romance? As pessoas são, às vezes, bad boys, né, são pessoas que passaram por situações traumáticas e que, no fim, tudo dá certo. É tipo novela da Globo, né, você vem com uma bagagem, um ser incompreendido, e aí quando chega no final, o cara vira um príncipe. E essa de é a minha preferência teve uma infância expectativa. horrorosa. Exatamente, aí a culpa é de alguma outra pessoa, aí vem a É, redenção no final, né. Então eu é, tinha essa expectativa, sabe, de é. que eu, com meu poder, né, sobrenatural, das mocinhas de livros e filmes, poderia salvá-lo e poderia ajudá-lo a ser uma pessoa melhor e se transformar naquele ideal que eu criei na minha mente. E que ele não Uhum, era, mas eu criei esse ideal de que ele poderia se transformar em algo que seria bom, sabe? Aí, assim, teve vários momentos, coisas pequenas. Por exemplo, eu passei no vestibular, eu ainda nem tinha 18 anos. Então, eu passei em terceiro lugar geral, e naquela época eu sou formada em administração, e você poderia escolher o curso que você queria fazer, porque tinha primeira, segunda e terceira opções, eu não sei se você lembra, e a minha segunda opção era direito. E eu tinha melhor nota que o primeiro colocado de direito. Então, assim, eu passei e escolhi administração, que é uma coisa que eu amo, sempre gostei. E eu lembro de falar com ele: "Nossa, passei em terceiro lugar e tal", pra gente que veio de baixo. Minha família não tem nossa. ninguém que formou, né, assim, não tinha na época. Eu fui a primeira universitária da minha família por parte da minha mãe, e meus Uhum, pais também não tiveram condições de estudar, e toda feliz ele falou: "É, mas você também não fez uma boa escolha, né, porque de que adianta passar em terceiro lugar se você escolher um curso para ser vendedor de loja, gerente". Então, assim, aí já começou, sabe, aquela situação que você via que era meio que uma inveja velada das minhas uhum, conquistas. Então, uhum. isso aí eu falei: "Não, não é uma inveja, não é possível que uma pessoa que vive né, que tem um relacionamento comigo vai ter inveja", mas depois você vai percebendo, aos poucos, né, aquelas situaçõezinhas ali pequenas que vão virando ali uma situação maior, sabe? E ele, você chegou a externar pra ele em algum momento? Tipo, algum incômodo? Esse aí eu acho que foi difícil. Eu não sei se você chegou a falar, porque eu imagino que você só sentiu, mas Sim, guardou pra só você, né? senti. É. Eu demorei Mas, muito para falar, sabe? mas você chegou a esse nível, né? De começar a falar e Sim, de externar. cheguei a falar que eu não estava satisfeita, que a situação, né, que a maneira como ele me tratava não era uma maneira que eu achava que eu merecia ser tratada, porque além disso ainda tinha outras coisas, ele sumia por dias e desligava o telefone na época, eu também não tinha celular, né, então assim, eu ficava de orelhão tentando ligar e ele ficava dias sem aparecer, aí falava que, tipo: "Ah não, mas você me irritou demais em tal dia, então eu tive que ter um tempo pra mim", sabe, essas coisas assim. eh, Saía lá de casa e saía para outros lugares, porque, eh, segundo ele, eu realmente não podia sair, não podia fazer muita coisa, mas assim, aí ele falava: "O fato de você ser podada na sua vida não pode me impedir de fazer as minhas coisas", sabe. Então assim, eram várias situações em que eu achava assim: "Ah", eu não sabia muito como era um relacionamento, para falar a verdade, porque eu fui a primeira das minhas amigas a ter um namorado mesmo, né, assim, fui meio que precursora das coisas. Então, minha irmã era, 5 anos mais nova que eu, então eu não podia ter muitos conselhos com ela.
Meus Não. pais tinham uma criação muito fechada, então eu não tinha uma abertura para falar com eles, sabe. E naquela época a terapia não era uma coisa tão, divulgada como é É, hoje, né. é. Então, assim, eu passei pelas coisas meio que nessa situação sozinha, ouvindo conselho de pessoa que sabia a mesma coisa que eu, resumindo nada. Então, assim, foi um pouco Todo mundo de demorado 16 até. anos trocando ideias sobre Isso, relacionamento. é, exatamente. Então, Espetáculo. assim, não Você tinha estava bem muito amparada. o que fazer, né. Meu Deus do céu. E, É. e ele nunca ah, chegou a assumir que realmente, aquilo ali realmente fui eu, ou coisa do tipo. Sempre era. O sumiço era sempre culpa sua, as coisas eram sempre você. Então, Ou era teve meio que alguma assim, vez que ele pelo menos. as coisas eram sempre minha culpa. Eu era muito chata, eu era uma pessoa que era de difícil relacionamento, eu não tinha, eu não poderia ter outros amigos, porque as pessoas não iam gostar de mim, eu não poderia ter um outro relacionamento, porque ninguém ia me aguentar, né, assim, que eu seria meio que insuportável. E, era sempre meio que: "Ah, eu fiz isso porque você fez isso". Mas quando que a gente terminou milhares de vezes, nem sei quantas. Mas quando a gente terminava, ele vinha e dizia: "Não, a culpa foi realmente minha, eu te peço perdão, eu assumo meus erros, eu vou mudar, eu vou ser diferente, eu sei que, eu não estou sendo legal com você, mas eu estou passando por muitos problemas, muitas coisas". E aí, era sempre essa situação, sabe, que vinha aquele momento do livro da redenção, que você pensava assim: "Não, agora ele aprendeu e ele vai mudar". Então, eu assim, hoje analisando, eu vejo que eu era meio que mãe de viciado, namorada de viciado, sabe, que você acha assim: "Não, o cara nunca mais vai me furtar, não vai acontecer isso, ele não vai usar droga mais". Aí passa no mesmo dia, ele já tá usando droga de novo e era mais ou menos isso, entendeu. Era uma relação muito mais assim, muito mais doentia do que feliz, assim, de momentos. Uhum. Era bem mais. Tinha mais momentos tensos do que os felizes. Sim, exatamente. Mas eu acho que é um detalhe que é difícil de identificar, justamente pelo que você falou, não só dos livros, a cultura nossa. Sim, A gente é educado para compreender o outro, e o outro pode errar. A gente também erra, então tá sim. tudo certo. Então a gente é formado para perdoar e para acreditar que as coisas realmente vão mudar. Eu vi E no principalmente a mulher, né. Principalmente a mulher. Eu vi no Instagram alguma coisa falando sobre a Bela e a Fera. Eu falei, gente, a Bela e a Fera foi o primeiro dark romance nosso. E a gente Exatamente, que lia né. muito, não sei Ter você, uma mas a fera, Bela pra né. mim é minha favorita até hoje. Agora eu olho para aquilo ali e falo assim, Sim. gente, ela é minha favorita, mas ela foi enganada? Da Bela Adormecida lá também, né, que ficou lá só esperando, como se o homem fosse a única coisa que fosse boa na vida dela. É o que a gente cria, assim, é que o que É, eles criam na nossa mente é que você vai crescer, você vai casar, e o casamento depende de você. A é, mulher sábia é dificular, não é? Então, é. assim, a gente tem que ser sábia, a gente tem que ser, melhor, superior, você não pode guardar mágoa, você, tem que ter uma superioridade, né, perante os pequenos problemas da vida, É né. uma maturidade, basicamente, que Exatamente, não é cobrada do outro lado. exatamente. E a parte interessante é que aí o homem se adapta, né? O homem se aprende e o homem muda, como se isso fosse possível. Uma pessoa que sempre foi a Exatamente. vida inteira de um jeito, ela né, do nada Ser acordou, diferente, né. falou: agora eu vou Assim, a ser outra gente pessoa. hoje eu tenho essa É, essa essa noção, né, mas antes eu não tinha, sabe, eu não imaginava que ele não queria mudar. Eu só consegui perceber isso muito tempo depois, porque a gente teve um relacionamento longo, né, eu, engravidei, depois de um tempo, eu já tinha 25 anos, então a gente teve um relacionamento bem conturbado e bem longo. E aí quando eu engravidei, eu fiquei naquela situação de: "Poxa, como eu vou ser mãe solteira? Eu não posso ser mãe solteira, eu sou certinha, eu tiro
nota boa nas provas, eu sou a aluna de destaque, eu sou a filha exemplar. Como eu posso? Porque eu, para ser bem sincera, eu acho que eu não amava mais nessa época, sabe? Aquela coisa Uhum. de você estar com a pessoa meio que mais pela acho que a dependência emocional que ela te causa, do que pelo amor em si, sabe. E também teve todo um Então costume, né? Você namorou outros sim, entre ele? Porque se você ficou desde o 16, não, pois não, eu é, tinha assim, a gente terminava e tinha aqueles relacionamentos mais rápidos, mas nada assim longo, nada que tivesse, assim, uma grande relevância, né. Então pois eu fiquei é. bem focada nisso e também não fiz outras coisas, assim, eu não saía muito, eu não tinha minha vida sempre foi muito acadêmica, então eu estudava muito, meu hobby é leitura, então, assim, eu não sou a pessoa da assim, do high Da farra. society e tal, da farra, eu não sou. Tive meus momentos, claro, né, mas, assim, não é uma coisa que eu gosto, eu sempre assim, estive nesses lugares mais para estar com as pessoas que eu gostava, com os meus amigos, do que por mim mesma, entendeu? Uhum. E aí você tava grávida? Tava nessa situação de e agora? Não é a pessoa, mas eu tô grávida e tô solteira. E aí? Sim. Aí eu falei: "Não, eu vou ter que casar. Eu tenho que Ah, casar, né, porque eu não posso ter um filho que não vai ter o pai, assim, presente e tudo". E pensei no meu filho, que era uma responsabilidade que era minha. Se eu não eu deveria aguentar o pai dele para que eu desse um bom lar para ele, né. Aí a gente casou, mas assim, o casamento no civil só, a noite anterior ao meu casamento eu passei com meus pais chorando. E eu lembro do meu pai falar: "Minha filha, você não precisa casar. Você sabe disso, né, que eu tô aqui, ah, se você quiser". Isso assim, porque quando eu descobri que eu estava grávida, meus pais ficaram sem conversar comigo mais de 30 dias, então eu fiquei meio que traumatizada, sabe. Eu falei: "Não, eu preciso dar uma boa resposta para os meus pais". Então a gente, eu fui, casei com a cara inchada, acho que eu não tenho nem foto do meu casamento, assim. Eh e fui morar com ele, né. Mas a minha gravidez foi muito conturbada, muito, assim. Eu passei por situações muito difíceis, ele saía, não chegava tarde em casa, não se preocupava muito comigo enquanto, né, gestante. meu Eu Deus. meu pré-natal, a maioria das consultas foi meu pai que foi comigo, ele foi em algumas, mas a maioria foi meu pai. Eu fui sozinha, eu me lembro de pegar o ônibus, sabe, com a barriga grande, assim, e quando eu fui comprar algumas coisas pro meu filho, a minha irmã foi comigo, a gente pegando o ônibus, assim, carregando banheira, essas coisas, porque era mais barato, né, lá na cidade, assim, no centro. E então são essas as lembranças que eu tenho da minha gravidez, sabe. E o meu filho é o que eu tenho de mais maravilhoso na vida, foi a única coisa boa que surgiu de todo esse relacionamento, mas eu gostaria de ter tido esse momento grávida feliz, sabe, essa coisa das pessoas, eh, sonharem e terem aquele prazer juntos, né. Um dia antes de ganhar o meu bebê, eu fui pra maternidade e não estava na hora ainda. E aí ele no outro dia ele falou: "Olha, tá vendo, você me acordou de madrugada, me fez ir lá, olha, pra que isso? Quando você tiver certeza mesmo, você fala, porque eu não vou ficar indo toda hora lá". Então, assim, aí no outro dia eu fiquei passando mal o dia inteiro e fiquei Não quis pensando chamar. assim: "Eu não vou chamar ele, porque e se for uma coisa que não for, né, eu vou incomodar ele, né". Meu Aí, eu Deus. passando muito mal, a minha irmã falou comigo: "Não, você está passando muito mal, eu não quero saber, nós vamos para o médico, agora". Isso ela já era maior de idade, né. Aí foi a família Buscapé inteira, né, meus pais foram comigo, minha irmã, e fomos no carro, e aí meu irmão estava no caminho, a gente, comunicou com ele, a família comunicou para que ele fosse, e assim, eu fui para o hospital, era umas 8 da noite, ele chegou lá, já era quase 1 hora da manhã, ele parou, ele tomou banho, ele comeu um cachorro quente, sabe, assim. E eu lá, né, sozinha, minha mãe não pôde ficar comigo, naquela época eles não liberaram, e eu ganhei o meu filho sozinha. Eu não tive ninguém na sala de parto comigo, sabe. E, assim, eu fui ganhar o meu filho era quase 6 da manhã, 5h30 da manhã, então eu fiquei de 8 até 5h30 da manhã, sofrendo, né, porque foi parto normal, então precisava da dilatação, aí toda aquela situação que você
você se vê, você fala: "Meu Deus, né, o que que eu tô fazendo?", naqueles momentos ali de entre a loucura e a lucidez do que é um parto normal, né, você fica pensando: "Por que que eu tô aqui sozinha nessa hora?", né, assim. Você falou que Mas ele chegou às 1 hora? Eu isso, perdi. chegou, mas aí ele já não pôde mais entrar, porque já, né, Ah, assim, entendi. estava tinha passado o tempo, né, Ah, tá. estava lá desde 8, já tinha, enfim. Não, impressionante. É, Ele foi lá só pra aí eu saber se já ganhei tinha nascido, não pra participar. exatamente, aí assim, no outro dia, Gente, ele ficou comigo, depois minha mãe veio e eu fui pra casa dos meus pais, porque eu precisava de alguém pra me ajudar, né. Minha mãe não podia ficar comigo na minha casa, e eu fui pra casa dos meus pais, ele não quis ficar comigo, ele falou: "Olha, aqui eu não fico, eu não gosto da sua família, eu não vou ficar aqui". E ele deu festa no assim, para os amigos, no nosso apartamento, que a gente comprou junto, enquanto eu estava cheia de pontos, com um bebê recém-nascido, entendeu. Ele ia como se ele fosse um visitante, ver o bebê, sabe. Assim, meu eh, senhor. meus pais, minha irmã, assim, me ajudaram demais, sabe, assim, com a criança, com o meu filho, e ele ia, trocava uma fralda e ria e tirava fotinha e tal, ia pra casa, sabe, assim, pra viver a vida. E aí, passada essa semana, eu fui pra casa, né, porque ele já não queria ficar lá também, e eu falei: "Não, aí ele falava: "Você tem que viver a sua vida, você não pode ficar, vivendo, junto com seu na barra da saia dos seus pais, assim, que o filho é seu, você que tem que se virar", mais ou menos isso, né. Aí eu fui, e eu não conseguia tomar um banho, porque ele não tinha tempo de estar lá em casa, sabe. Aí o meu pai passava lá em casa todo dia às 7 da manhã, antes de trabalhar, ficava 1 hora com meu filho pra mim, assim, no sol, enquanto eu tomava aquele banho, sabe, relaxante, que eu podia descansar, que podia lavar a minha cabeça, e pra eu poder me virar. Aí minha mãe ia fazer as coisas pra mim, me ajudava, mas era basicamente isso, sabe. Então foi meio que a gravidez e o parto, né, o nascimento, foram muito traumáticos pra mim, tanto que eu só tenho um filho, eu não quis mais ter filhos, acredito que muito devido a essa situação, sabe. E você ainda ficou com ele muito tempo depois disso? Então, a gente ficou poucos meses, acho que 2 ou 3 meses nessa época, e nos separamos. E eu fui pra casa da minha mãe, e aí ele continuou me procurando, todos os términos, assim, eu terminava e ele me procurava, e ficava atrás de mim, ia atrás nos lugares que eu estava, e assim, até eu voltar, sabe. E eu falava: "Nossa, eu não vou ter paz, é melhor eu estar com ele mesmo, pelo menos ele não vai ficar atrapalhando a minha vida, né". E assim, ele não tinha me agredido fisicamente, então tinha aquela coisa, assim, de que o cara que é o agressor, ele só é o agressor se ele bater na mulher, né. Ele não é o agressor se ele falar que ela tá feia, ele não é o agressor se ele, falar: "Eu não sou médico, eu não posso ficar com você enquanto você tá doente". Ele não é o agressor em achar que o filho é responsabilidade da mãe, não, do pai. Então assim, ele é o agressor só se ele te der um soco, um chute ou algo do tipo, né. A sociedade, infelizmente, via os homens com essa licença poética de tratar a mulher como se ela fosse um lixo, né. Olha, E aqui é assim ainda. A aqui agressão eu verbal aqui não é contado não, aqui só a agressão física que eles contam. Eu acho que eles estão muito atrasados em relação ao Brasil. Mas questão psicológica, né, assim, a agressão não ser levada em psicológica acaba com consideração o é um cérebro. absurdo, né. Acaba com a cabeça da pessoa, acaba com a alma da pessoa. E aqui eles não consideram. Aí no Brasil, é que você está falando de algo que aconteceu há um bom tempo atrás. Mas hoje em dia, já se considera já esse tipo de violência também. Graças a Deus que as Sim, coisas vão nó evoluindo, mas nós aqui temos a Lei Maria da Penha, né, que foi um marco nessa questão do combate à violência contra a mulher. Então, eh a lei ela dá um respaldo muito grande para a mulher, ela tem medidas protetivas que permitem o afastamento do homem do lar, o afastamento dele do convívio com os familiares da pessoa também. Então, assim, foi muito importante, mas a justiça ainda é muito morosa, ela não pensa nos pormenores, né, das implicações ali de você, por exemplo, você tem uma Maria da Penha, você tem uma medida protetiva e você tem um filho com a pessoa, como que isso vai funcionar, né? é. Então, assim,
Na época, né, a gente separou, ficou mais de 1 ano separado e voltamos, moramos juntos menos de 1 ano e aí nos separamos definitivamente. Mesmo assim, eu cheguei no nível de querer bater nele, sabe, pegar uma garrafa e jogar nele, e quando eu peguei ela, eu falei: "Meu Deus, não sou eu, essa não é a pessoa que a Cibele é", sabe. Eu não sou assim, eu não sou um ser humano que bate, eu não sou a pessoa que grita, eu não gosto de briga, eu sou a paz e amor, assim, se você falar comigo que, eh, aqui essa parede é rosa, para eu não brigar eu vou falar: "Tudo bem, eu concordo, é rosa", porque eu acho que há discussões em que a gente não deve perder o nossa paz de espírito, sabe. Então, assim, e eu sou muito esquecida também. Então, eu esqueci de muita coisa. Isso que eu tô te contando aqui é o básico do básico, mas tem muitas situações que meus irmãos, às vezes, comentam comigo que eu falo: "Cara, foi? Não lembro disso, eu não passei por isso". Minha família lembra e eu não lembro, sabe. Então, eu tenho essa, eu não sei se é um defeito ou uma qualidade de esquecer, principalmente o que aconteceu de ruim comigo. Tanto que fazia anos que eu não lembrava dessas situações, eu tô lembrando agora aqui, porque a gente teve que fazer um trabalho de memória, né, voltarem algumas coisas. Ai, é. Mas, É, eu sou um pouco Dory, sabe. mas eu acho que é normal, eu acho que é uma medida protetiva, uma É, medida mecanismo de defesa, né. de defesa do nosso cérebro. Ainda mais você que Sim, ficou com isso durante tanto tempo, ou você sim. fazia um bloqueio, ou não sei, né? Algo pior podia acontecer. Porque imagina você lembrar de tudo. É, Agora que sim, demorou um passou, pouco. Agora ainda tá a tudo gente ri, né, bem, acha né? que passou, mas foi Mas muito na complicado. época, pelo visto, foi muito intenso. E Sim, algo interessante, porque assim, todos os dias, né? Não é uma vez ou é, outra, são todos os dias, o todos tempo os todo, dias. por anos. É Exatamente. pesado. E numa E época em que é o que você falou, a agressão era só física. Não tinha nem como sim. você imaginar que estava sofrendo agressão, entende? Exatamente, às vezes eu comentava alguma coisa e a pessoa: "Ah não, homem é assim mesmo e tal", sabe, como se fosse normal a pessoa se te tratar assim. E assim, eu comecei a perceber, né, coisas erradas quando eu vi alguns outros relacionamentos, como a minha irmã que é mais jovem, né, tem um hoje ela tá casada com essa pessoa, e aí eu vi um relacionamento tranquilo, sabe, sem problemas, sem altos e baixos, sem coisa de novela, porque a novela sempre acontece alguma coisa, precisa acontecer, né, senão a gente não vai ficar lá assistindo. Mas eu achava meio estranho isso, sabe, eu falava: Tem algo "Cara, de errado ali. relacionamento é tão complicado, né, parece uma montanha-russa, no mesmo dia que você tá amando, você tá odiando a pessoa". E eu falava: "Meu Deus, essa vida é essa?". Era o meu mundo de fantasia ali, aquilo era uma coisa normal, sabe. Uhum. Eu fui percebendo isso, falei: "Não, cara, acho que é possível ter um relacionamento saudável, sem tantas brigas, sem tanta confusão, né". E eu lembro, assim, que a questão de quando eu dei um fim mesmo, eu cheguei na casa dos meus pais, eu estava muito mal, porque ele tinha feito uma viagem, assim, ele inventava umas viagens de trabalho, assim, uns trabalhos que não era nem o trabalho dele, sabe, tipo: "Ah, vou trabalhar, fazendo pesquisa no censo, em outra cidade", nem sabia se era trabalho mesmo, se não era, enfim. Aí eu lembro que meu pai falou comigo assim, eu estava chateada, chorando, meu pai falou: "Olha, eu vou te pedir um favor, eu vou te pedir para você não contar mais os seus problemas pra gente, porque você vem, você conta os seus problemas, os seus irmãos ficam loucos, a gente fica louco, eu não sei mais o que eu posso fazer para te ajudar, tudo que eu posso fazer, eu faço", tanto que, assim, as consultas pediátricas do meu filho todas foram meu pai que foi comigo. E ele falou: "Olha, a minha casa está à disposição, os seus irmãos estão à disposição para te ajudar, mas não tem mais o que a gente possa fazer. Então eu prefiro que você não fale mais com a gente sobre isso e viva os seus problemas. Se você quer viver com essa pessoa, vive com ela e não conta mais, assim, pra gente não sofrer também". E aí, sabe quando te dá aquele start, assim, que você fala: "Caramba, o que eu tô fazendo da minha vida?", sabe? Que merda eu estou fazendo da minha vida? Porque eu sou uma pessoa que sou formada, sou independente, tenho trabalho público, um serviço público, eu tenho meu próprio imóvel, eu tenho meu carro. Tipo, pra que eu tô vivendo isso? Só pra a criança ter a ilusão de ter o pai e mãe junto? E qual é o mal que eu vou causar para o meu filho vivendo em
vivendo, tendo uma família conturbada, o que que isso vai fazer para ele? Aí, cara, parece que sabe aquelas coisas, assim, de as portas se abriram, fez-se luz, meio Gênesis, assim? Foi meio que Gênesis. Aí eu peguei ele fez essa viagem, eu peguei as minhas coisas, arrumei um barracão para colocar as porque antes disso eu vinha conversando, pedindo para ele sair de casa, porque a gente morava de aluguel, ele tinha muitos imóveis, mas a gente morava de aluguel, porque ele acreditava que eu poderia tomar como imóvel dele se eu morasse com ele, né. E eu tinha um apartamento também, mas que estava alocado. E o contrato de locação seria de 2 anos, a gente não pode pedir o apartamento antes, né. Você paga multa e tudo, e a pessoa também, se ela não tiver como sair, não tem jeito. Aí ele não quis sair da casa, sabe. E eu falei: "Cara, é tão bom para criança", ele não quis sair. Eu falei: "Então tá bom". E aí eu peguei as minhas coisas sem ele saber, e arrumei um barracão, o vizinho do meu pai, foi muito bom, assim, para mim, me ajudou muito, me alugou um barracão, assim, me alugou não, ele me emprestou, eu que quis ajudá-lo, né, com uma certa quantia, mas ele nem quis cobrar. E eu fiquei morando com os meus pais até o meu apartamento ser liberado para eu morar com o meu filho, né. E assim, eu lembro de ter quando eu entrei no meu apartamento, assim, a sensação de eu posso ser eu mesmo, sabe, assim, sou eu mesma, Aquele eu, alívio. Sibeli, isso, Alívio, tipo, tô sabe. livre, graças a Deus. É. Vão ter problemas, vão, porque ele me deu muito trabalho depois disso, assim, depois que eu separei, aí ele realmente virou a pessoa que ele é, né, assim, aos meus olhos, que ele perseguia meus pais, ele chegou a querer bater no meu pai, empurrou meu pai, assim, meu pai já é mais de idade, né, e ele andava de moto com meu filho sem capacete, assim, e o menino era menor de idade, menor de 7 anos, né, que nem pode. E aí, assim, tudo ele Nossa, arrumava um motivo pra armar confusão comigo, sabe. E meu filho não queria ir de jeito nenhum, chorava, chorava, e tinha a questão da separação que eu tinha, era obrigada a mandar a criança, sabe. E aquilo a criança ia chorando e eu chorando de trás, assim, enfim, foi muito traumático. Até que chegou um dia dele me agredir, sabe, fisicamente. vocês já estavam separados já. Já separados há muito tempo, eu fui discutir com ele, porque eu falei com a minha mãe que não era para ela liberar a criança para ele, porque ele estava andando de moto com a criança não tinha nem 7 anos, né, a gente sabe a questão de formação da criança é um perigo, cair de moto, machucar. E ele fez um escândalo lá na porta da casa dos meus pais, e eu fui lá para poder tentar resolver. E dialogando com ele, falei: "Você não vai pegar, você não vai pegar". Ele foi e me deu um soco, assim, no braço, sabe, me empurrou, e eu desequilibrei e caí, eh me machuquei, assim, arranhou meu braço, machucou, assim, deu escoriações, e aquilo eu chamei a polícia, né. Ele saiu, eu chamei a PM e fiz o exame de corpo de delito e pedi medidas protetivas. Então, assim, eu tive medidas protetivas, por um tempo, mas é aquela situação que eu te disse, eu com medidas protetivas, E seu tendo que filho não? dividir a guarda, É, sabe. Aí é ele cruel. ameaçava os meus pais não tinham medidas protetivas. O que é mais justo? Eu morrer ou acontecer alguma coisa comigo ou eu deixar que algo aconteça com os meus pais? Então, era uma situação muito complicada, porque a lei, ela me protegia de um lado, mas eu era obrigada a deixar meu filho ir, sabe? De 15 Não. em 15 dias. Não tinha, eu pedi restrição de guarda, pedi para um assistente social acompanhar, e foi tudo indeferido. Então, assim, eu tentei de todas as maneiras proteger o meu filho, sabe? E só que não foi possível. E aí ele, graças a Deus, começou a fazer uma outra jogada com meu filho, que foi tratar ele bem, por um tempo, sabe. Aí eu fiquei mais tranquila, meu filho, foi, assim, mais bem tratado e a família morava aqui ainda, então, assim, eu tinha um pouco de respaldo, porque eu sabia que pelo menos os pais dele, os irmãos iriam cuidar bem da criança, né, questão de alimentação, tudo. Mas foi muito foda pra mim essa época, sabe, foi muito difícil, porque eu não sou muito de guardar o que os outros fazem comigo, assim, não tenho uma personalidade de guardar o rancor. Mas, cara, você vê o seu filho sofrendo, você vê a É, criança, sabe, a criança passando por situações igual, às vezes você vê que ele tá fazendo coisas com a criança pra te atingir, sabe. Eh, ele tá ele sabe que ele não consegue te atingir de nenhuma outra maneira, porque você não se importa mais com ele, né. E aí ele pega e atinge o seu filho. E, cara, não tem coisa que dói mais no mundo de uma mãe, eu acho, que ver o filho infeliz, né. Ver o filho sofrendo, situações, às vezes, de abuso, né, físico mesmo, eh,
a criação totalmente diferente do que você, não que eu seja perfeita, né, eu acho que a gente também tem os nossos erros, mas uma criação pautada em valores, né. E aí você pega tudo aquilo ali e fala: "Cara, o que está acontecendo?", sabe. Aí eu precisei fazer terapia por um tempo pra, quer dizer, faço até hoje, né, mas naquela época especificamente para conseguir entender que a culpa não era minha, porque eu me sentia muito culpada. "Poxa, por que eu fui dar esse pai para o meu filho? A culpa é minha, eu que escolhi", sabe. Uhum. E eu me sentia péssima quando as coisas aconteciam com com o meu bebê, assim, e meu bebê que hoje já tem 17 anos, mas Que continua sendo um graças a bebê para Deus passou mim, por tudo e tá vivo. graças a Deus, assim. Mas é bem, a gente lembrar, né, é bem traumático, sabe. É, pra você, pra ele e para os seus pais também, pra todo mundo na realidade que passou por isso. Sim. E você sabe do passado dele? Dele com a família dele, como é que é? A família dele é tranquila? A família dele, assim, eu não sei de detalhes muito, mas a família dele são ótimas pessoas, sabe. Os pais são boas pessoas, os irmãos também são boas pessoas. E ele é que sempre meio que foi a ovelha negra da família. Ele falava que tinha dificuldades com os que não gostava, assim, tinha dificuldade com o pai, mas o pai cobrava dele as coisas que ele fazia de errado, sabe. Hum, E tem alguns óbvio. casos de situações psiquiátricas também na família dele, sabe. Não os pais, mas, tios, primos, os avós, parece. Então, de distúrbios psiquiátricos mesmo, pessoas aposentadas pelo INSS por, transtornos psiquiátricos. Então eu Uhum. acho que isso também tem muita relevância aí na história dele, né. É. No ele depois que vocês terminaram, ele chegou a espalhar mentiras a seu respeito também? Sim, sim. Gente, ele seguiu Ele se você pegar a todo o lista, script, né, todo. traços narcisistas, ele seguiu Exatamente, tudo, não teve nenhum cheque todo. ali que ele passou em branco. Meu Deus do céu! Não, 2, assim, que eu me lembro agora que são mais marcantes, né. A primeira é que ele me denunciou no meu trabalho, que eu estava o ameaçando, né, eu fui chamada na corregedoria do meu trabalho para prestar esclarecimentos, né, e ele, assim, é um cara que luta, que é faixa preta aí de kickbox, sei lá, e outras coisas. Eu sou uma pessoa assim, na época era franzina, agora eu não tô tanto, mas de 1,64 m, né, que não tem, assim, nunca ameacei Um ninguém. Aí quando eu porte. cheguei, eu lembro que o pessoal olhou pra mim e riu, falou: "Poxa, é você", tipo, né, não faz lógica. E a outra, ele falou no local que ele trabalhava que ele estava com um pouco de dificuldade, porque eu tinha fugido de casa com outro homem e tinha deixado o filho pra ele cuidar, sabe. E aí, quando eu fiquei sabendo disso, eu falei: "Meu Deus". Só que assim, isso não me causava nada mais, porque ele não era nada mais pra mim, sabe. Tipo, mas assim, foi motivo de risada, né, que eu falei: "Gente, que loucura, até onde o ser humano chega, né, com as mentiras". E aos olhos de algumas pessoas, ele era super bacana. Tem pessoas da minha família que gostam dele até hoje, que acham ele bacana, gente boa e tal, porque ele é aquele boa praça que chega e bate papo e sabe, vamos dizer, joga o charme, principalmente para as mulheres, assim. Então, algumas pessoas acreditavam nele mesmo, sabe. Meu E Deus. é, algumas, assim, a questão do meu filho também, meu filho acreditou por um tempo que algumas coisas que ele dizia era verdade. Chegou quando ele tinha aí uns 8 anos, que foi quando eu conheci meu atual marido, ele chegou até a morar com o pai por alguns meses. 3 meses ele Deus, ficou lá. que que dor no É, coração. eu, Meu assim, sinceramente, eu nó. na minha cabeça, a minha vida não tinha mais sentido, sabe. Eu só não acho que eu não fiz nada pior comigo, porque eu tinha meu marido, tinha meus amigos, minha família, e fazia terapia, porque foi muito, muito traumático. Saber que aí ele combinou com meu filho que ia pedir pensão pra mim, como eu sou servidora pública, né, e que ia dividir o valor da pensão com meu filho, sabe. Menino de 8 anos de E idade, aí vai entender isso que é uma isso. beleza. E aí a criança que tem, você pensa, você falar com seu filho que você vai dar a ele uma quantia,
sei lá, de R$ 500 por mês. Vamos pensar assim hoje, para uma criança de 8 anos, ele vai precisar vou comprar várias coisas, videogame, Tô jogos. A minha milionária. mãe é uma chata, ela não me deixa comer muito doce, ela me faz dormir cedo, ela me obriga a fazer para casa. Então, assim, na cabeça dele eu era chata, né? Porque eu cobrava mesmo. Então, aconteceu isso. E graças a Deus e a Nossa Senhora também, que me seguraram muito, sabe, nesse momento. E aconteceu um episódio, assim, que fez o meu filho voltar. E eu, assim, falei: não, você não sai daqui nunca mais, eu não deixo. E eu lembro que ele falava que eu não podia pegar a criança tipo assim, se o menino não queria ir e tal, eu falei: eu vou e vou arrumar um escândalo. E você pode trazer o Papa, o presidente, quem for, eu posso ser presa, mas eu não vou largar o meu filho, não vou deixar ele nas suas garras, assim. E aí, o meu filho veio, sabe? Meu filho é TDAH e ele tem TOD também. TOD já foi, já tá bem mais tranquilo, mas eu cheguei a levá-lo a várias terapias e tudo, e o pai falava que eu queria dopá-lo. Tanto que o meu filho não tomava uma dipirona sem olhar o que que era, com medo de eu dar um remédio para ele, escondido, sabe? Assim, pensa bem. E aí o meu filho Não. ficou anos sem querer fazer terapia, sem querer ajuda. Ele, na escola, dava muito trabalho. Assim, eu era a mãe né, do meu filho, assim, na escola, então a gente passou por muita coisa. A diretora já me ligava, falava: olha, eu sei que essa semana eu já te liguei, mas eu tô te ligando de novo. Então, e todo mundo falando, não, porque eu nunca acreditei muito em criação sob tortura, sabe? É, bater, agredir, ameaçar. E aí, eu falei: não, eu vou criar meu filho pelo amor. E foi isso que eu fiz. E graças a Deus, quando ele tinha 11 anos, ele me pediu ajuda. Falou: mãe, eu preciso de ajuda. Eu quero ser tratado, eu quero que você me ajude. Aí ele foi para terapia e hoje ele tá excelente, assim, claro, tem os traumas dele, mas ele consegue lidar, sabe? Ele conseguiu falar não, ele conseguiu se impor, o que para mim, assim, é uma vitória enorme perante a situação que a gente passou, sabe? Você sabe que esse depoimento seu, eu imagino que vai ajudar muita gente, viu? Ah, Porque espero que sim, fico feliz por isso. eu tô acompanhando, tô em 2 grupos de pessoas que passaram por isso, né? E eu vejo muitas mulheres, na realidade tem as que passaram, mas a maioria que eu estou convivendo ainda estão passando. Não que Sim, elas já conseguiram se desvencilhar, mas tem o problema da divisão parental, entende? E esse jogo que você comentou, eu assisto alguns aqui. E tem gente com adolescente. Então, a criança está na adolescência, com todos os hormônios e todas as coisas que acontecem já na cabeça da criança na adolescência. E ainda tem o pai fazendo as vontades, deixando na tela. E entende? Tem uns casos assim que são interessantes, ou seja, sim. o seu menino uma hora percebeu. Eu conheço uma outra que também a menina foi na adolescência também, que resolveu se rebelar e foi morar com o pai também, igualzinho. Nossa, Você imagina a dor. eu sei Mesmo exatamente o que esquema, ela tá sofrendo. mesmo esquema. Mas ela falou que depois de alguns meses também conseguiu reverter a situação e que hoje ela é amiga da filha. Na realidade, foi a filha que isso Que aconteceu. bom. Então, são exemplos de que é possível. No seu caso, era um bebê. Ou seja, ele foi todo Sim, moldado para aceitar o sim, sim, do jeito que era, entende? Para achar que aquilo ali é exatamente. normal. E, Então, é e interessante além de saber que tem ser salvação, porque, poxa, sim, e isso, assim, é uma mensagem de esperança aí que eu quero deixar para as pessoas que estão passando pela mesma situação, né, que todo mundo assim, o pai mesmo falava comigo: "Olha, você está criando uma cobra dentro da sua casa. Ele vai bater na sua cara. Pelo jeito que você cria, você não tem autoridade sobre ele, você não". Eu não batia, eu não sabe, eu punha de castigo. Era castigo, era sem computador, sem celular, etc.
nunca tive essa questão de espancar e tal. Então, ele falava: "Ele vai te bater, ele é rebelde, ele é isso, ele é aquilo". E as pessoas: "Olha, seu filho não tem jeito". E hoje, ele é um adolescente, assim, que eu te falo que eu não tenho nada a dizer do meu filho, nada. Ele é meu melhor amigo, eu acredito que sou uma das melhores amigas dele, a gente tem um relacionamento super aberto, não tem essa coisa de ficar trancado em quarto lá em casa, ele conversa, ele dialoga, ele fala sobre os problemas, ele faz terapia, que eu acho que é uma dica aí, que coloquem os seus filhos na terapia o quanto antes, que ajuda muito, muito, assim, é muito bom para eles. O meu filho, hoje ele faz de 15 em 15 dias, mas ele já fica ansioso por ir, sabe. Encontrem um terapeuta que seja, que tenha o mesmo perfil dele, que ele escolha, né, que foi o que eu fiz, que depois de passar por alguns terapeutas, esse já está com ele há alguns anos. E ele faz terapia, ele está fazendo ensino médio técnico num instituto federal e tá correndo atrás da vida dele, tá vivendo bem, tá feliz. Então, assim, tenham esperança e não desistam dos seus filhos. Por mais que seja difícil, por mais que a gente vai sofrer, vai, sabe? Eu sofri muito. Eu achava que não era possível, eu achava que eu nunca ia conseguir fazer o que hoje eu faço com meu filho, que é ter um relacionamento saudável, sabe? E deu certo, com amor, com paciência, com resiliência, com Deus também me ajudou muito, né, para quem é religioso ou acredita em alguma força, não sei. Pegue-se muito à fé. E as pessoas que estão do seu lado também, os amigos, a terapia, que, assim, me ajudou a quebrar esse padrão também de relacionamento, sabe. Hoje eu sou casada, sou feliz, graças a Deus, e tenho um relacionamento que não tem nada a ver com nenhum dos padrões de relacionamentos que eu tive no passado. Então, assim, é possível e e é possível ser feliz, sabe? Mesmo apesar de todas as situações que a gente passou na vida. Tem luz no fim do túnel. Exato, tem luz. Ai, menina, nossa, o problema é que enquanto você tá nas trevas, é um tempo que demora. Eu sei. É tipo aquele túnel que tem aí na Europa, né, que é não sei quantos quilômetros embaixo da água, é mais ou menos isso, né, você vai andando, andando e não chega nunca, né, você fala: "Meu Deus, caramba, não vai chegar ao fim nunca, né, cadê o fim, né?". Ai, nossa, e dá vontade de fazer igual você falou, dá vontade de desistir, porque parece que você não, tudo que você tenta não consegue, É, você fala, pronto, já tentei, mas na prática tem que continuar tentando, tentando. sim. Não é fácil. Enfim, parabéns por ter conseguido. Obrigada, Parabéns mesmo. obrigada. Ele ainda te procura, assim? Ele ainda tem esperança de volta? Ou Não. não? Porque Parou? já tem muitos anos também, né, já tem que a gente está separado, já tem acho que mais de 15 anos, então tem muito tempo já. Mas ele te procurou muitos anos Muitos depois, anos. né? Sim, sim. É, né? E às vezes não é nem só o procurar, é estar tá sempre falando mal de você, tá sempre, sabe, desdenhando, alguém que encontra: "Nossa, fulano, não sei o quê", sabe. Infelizmente eu ainda moro na mesma região que eu morava desde sempre. Então, assim, quando a pessoa fala: "Não, e fulano?", cara, me dá, assim, uma tristeza, sabe, uma vergonha de falar que eu estive envolvida com essa pessoa, sabe, que não tô, assim, longe de mim querer criticar os outros, mas, assim, que não tem nada a ver comigo, com os meus ideais, com a minha personalidade, sabe. Uhum. Então, é bem vexatório, assim, eu gostaria de estar como em outro país, assim, sabe, que ninguém me conhecesse, que eu pudesse escrever do zero a minha história, sabe. É, mas eu devo te falar que mesmo em outro país, Não é fácil. não. A Não, história mas te é bom, assim, persegue. quando o causador da história está num país diferente do seu, né, se tiver os 2 no mesmo, não adianta, né. Seria excelente, seria muito, muito bom. Ai, ai. Oh, meu Deus. Olhando para trás, assim, você acha que teria em alguma coisa ali atrás que você poderia ter feito diferente? Ah, várias coisas, eu acho. Primeiro, não ter cedido aos términos, né, de ter voltado, sabe. Eu Mas isso aí sabia eu que acho que é eu meio natural, não? Porque como que você vai saber que era ah, manipulação, entende? é.
tem isso também, né, mas eu acho que é difícil a gente mudar a nossa essência, né. Como eu sou a É, pessoa do é. perdão, a pessoa que dá segundas chances, como eu esqueço as coisas ruins, então, assim, talvez eu passaria por tudo novamente. Eu acho que só por ter meu filho eu já acho que valeu a pena, sabe. Passaria pela mesma situação para estar com ele, mas, eh, essa pergunta é difícil, né, pra É. gente, Mas eu sou muito assim, pé atrás com esse pensar. negócio de reconquista, tá? Sou muito pé atrás. Não só por sua história, mas por outras que eu conheço. Eu tive um relacionamento que foi 2 semanas de relacionamento e 2 meses pra tentar me desvencilhar da pessoa. Pois é, Era cara, um olha. poder de convencimento e você já nem queria mais. Eu não acho que eu tive dependência emocional, mas você volta pra ter paz. Você fala assim, É, eu isso, só porque para não criar mais atrito. Tá bom, eu fico assim então é um tiquinho, isso. mas assim, já na sua cabeça, tipo assim, daqui a pouco eu vou tentar de novo É, para ver se ele me larga em paz. me E dá é isso, um tempo, né. exato. E é cruel, porque você tá num relacionamento abusivo, claramente abusivo, você sabe que você tá sofrendo. E no meu caso eu era mais velha do que você, então no meu caso foi mais fácil de ver. E mesmo assim, ainda fiquei nessa de não pode, vamos Uhum. E a tentar gente terminar também amigável. isso, a gente tem essa ideia de que as coisas vão ser sempre amigáveis. Por É, exemplo, não vou bloquear a pessoa, não vou fazer é. isso, eu não sou uma pessoa mal educada. Aí você fala: "Ai, não", a pessoa me mandou uma mensagem, eu vou responder, eu tenho educação, né. Aí nessa, você fica refém de coisas que você não precisaria ficar, entendeu. E daí se você não quer responder, e daí se você não quer conversar mais, o problema é seu, sabe. Você tem esse direito, a gente não precisa odiar as pessoas, mas a gente também não tem que ter elas na nossa vida para mostrar que a gente é bom samaritano, né. Nem Jesus queria os inimigos dele perto dele, ele amava, mas de longe, né. Então, por que que eu tenho que ter, né. Pois é, a gente tem isso. Eu Besta, acho, né. eu acho que é aí que eles pegam mais. Não sei, mas Com das certeza, pessoas que eu vejo aqui, sabe? com As mulheres que eu certeza. tenho contato são adultas, começaram o relacionamento abusivo já adultas, e, e eu acho que é aí que a coisa pega mais, porque é na reconquista. Sim, com certeza. É o arrependimento falso, é ali que você acredita. E E a a pessoa terapia chora, também. né, Exato! É tão ela chora, realista. ela fala que não tá comendo, ela fica abatida, e você fala: "Meu Deus, nossa, essa pessoa me ama mesmo, né, porque ela tá Ama sofrendo mesmo. real, né". É. Só que assim, eu acho que a gente julga os outros com a nossa régua. Então se eu sou uma pessoa honesta, que não minto, não tenho, jogos de relacionamento, eu acredito que o outro está ali de peito aberto também, né. Mas, né, a formação em teatro vem da gestação, né, eu acho, do narcisismo. E é uma coisa que eu andei conversando com um psicólogo a respeito, sobre essas jogadas, porque é tão realista, né? E aí É, eu falei, olha, honestamente, eu acho que a pessoa acredita. eu também acho. E ele falou isso, ele falou, não, mas isso é a característica deles, Ela é cria um um dos cenário, traços né. narcisistas. Aquele cenário que ele tá apontando para você, de que vai mudar e de que realmente ele Uhum. fez uma coisa muito errada e tudo mais e tal, ele acredita realmente que naquilo ali. É. Mas não é real. Ele é um amor estranho. É um amor que é, não é um amor pela pessoa, é um amor pelo que a pessoa pode oferecer para ele. Então Eu ele não não sei quer se perder você aquilo ali, tem né? a sensação que eles te amam quando você não os ama. Enquanto você está amando, eles te menosprezam, te ignoram. E aí quando você fala: "Não, eu não quero, eu não tô afim", ou quando você ignora, ou quando você, sabe, deixa pra lá, aí a pessoa te quer, sabe. É meio que, gostam desse jogo de gato e rato, de É um ficar jogo. Só que você um não sabe que jogo. tá nele. E você não sabe as É, regras. exatamente. É. Você não Jogos sabe que você tá mortais, numa né, mais ou regra. menos isso, né. Round six, algo do tipo. Mas eu acho que é muito confuso. E eu acho que é isso que as pessoas não entendem muito bem. Por exemplo, nesses Sim, relacionamentos de vai e volta, ninguém olha. O pessoal acha o quê? Que a gente tá voltando porque a gente não tem vergonha na cara. isso, é.
vai Isso. sofrer. Então, ou seja, para a vítima, você já está como vítima. Você já tá difícil você entender o que está acontecendo ali. Por que, que a pessoa se arrepende profundamente, chora profundamente e continua fazendo as mesmas Sim. coisas, até pior. Então você já não está entendendo o que está acontecendo. E a sociedade ao redor também não te apoia também, não. Então você fica meio, E o eu que vou você te falar faz? que às vezes até a gente mesmo pensa isso, sabe? É Depois confuso. do término, eu fazia, né, quando eu comecei a fazer terapia, foi para me perdoar por ter vivido isso. Não foi para perdoar o outro, foi para me Uhum, perdoar, no sentido assim, sim. como eu me deixei passar por isso, como eu fui tão boba, como eu voltei acreditando que ia ser diferente, como eu, sabe, assim, eu joguei a culpa em mim de uma situação que não era minha culpa, sabe, assim, então eu tive uma dificuldade enorme e, assim, às vezes eu te confesso que tem horas que acontece alguma coisa que eu até, principalmente no meu caso, só pelo meu filho, né, porque eu só lembro dessas situações quando ocorre algo com meu filho que seja parecido e tudo. Mas aí eu fico: "Meu Deus, eu tenho que me perdoar", sabe, não é perdoar o outro, porque o outro, cara, se eu não tivesse um filho com essa pessoa, acho que eu nunca mais nem ia vê-lo, sabe, assim, por vontade própria, não ia É. querer saber da vida dele, não ia querer, assim, não desejo mal, mas também não quero saber se tá bem, se tá mal, entendeu? Se morreu, se tá vivo, dane-se, Uhum, é meio que isso. Mas, infelizmente a gente, né, as outras mulheres também que têm filhos em comum, a gente tem que, lidar com isso, né, com esse, por mais que igual eu não tenho contato com essa pessoa, né, não, o contato que, como meu filho já é maior, o meu filho faz as próprias ligações, faz o contato com ele, então eu não converso com ele. Mas, quando criança é pequena, ainda necessita-se de ter um diálogo, né. uhum. É, esse negócio da culpa aí é complicado. Porque eu acho que é igual você ser vítima de estelionatário, aqueles golpes no telefone, que você fica moído porque você fala assim, gente, fui eu que entreguei a Por que que senha, eu dei o meu dinheiro, né, é meio que fui isso. eu. É isso. Mas você não. Ele te seduz de uma forma que aquela ali não é você. É, E nesse caso aí é pior, porque o jogo é mais longo, né? E é como se você fosse reprovado numa prova, mas a matéria da prova ninguém te ensinou. é isso mesmo. Aí você se sente culpado por não ter se saído bem, mas na prática, se você tivesse entendido a matéria, você teria saído bem, porque você não teve como Teria. estudar. Mas é cruel, não deixa de ser cruel mesmo assim. E a gente não é criado para saber essas coisas, né, tanto que a escola não ensina isso, os pais não nos ensinam isso, às vezes a gente passa por situações até com os próprios pais, assim, então, você não sabe o que te espera, sabe. A gente espera espelho, né, o que que a gente ouve? A gente colhe aquilo que a gente planta. Aí você está colhendo uma coisa que você fala assim: "Cara, eu plantei isso onde? Me ajuda aí, né". Então, eu plantei mesmo, eu devo ser uma pessoa que merece isso, porque se eu É, estou passando por é, isso, eu estou é, colhendo o que eu plantei. Eu plantei é. quando? Onde? Por que que eu plantei isso, sabe? É meio Existe essa que cobrança mesmo. Sim, sim, é, existe. Sim. E é uma coisa assim, que uma delas que estava conversando comigo, ela falou assim, eu não entendo, sabe, tipo, o que eu fiz pra merecer isso? é. A gente acha que a gente, fez alguma coisa, né. É preciso fazer alguma coisa, é preciso, ter uma, ação para ter uma reação na nossa mente, né, assim. É, e quando você não vê, você fala, e aí? É, É, enfim, não temos resposta. não temos. Sinto Eu acho muito, que não teremos. não teremos resposta. Se alguém souber, nos conta, seria Avise, por útil. favor. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas? Alguma mensagem final? Eu acho que a gente abrangeu tudo. Esse aí foi assim, ele fez o checklist, passou em todo, reprovou-se em todas. Ai, que bom. Se tiver, apesar de que também já teve bastante dica, alguma coisa que você também considera sinal de alerta, não sei, talvez além da reconquista, se você tiver também, se tiver alguma coisa que você hoje
Quando você conhece uma pessoa, você costuma já levar em consideração que você fala assim, não, isso aqui... Porque tem um detalhe também, quando você estuda isso, você vê traços em todo mundo, né? Você vê traços Uhum, em sim. você vê traços nas pessoas ao seu redor, mas isso não... Até no parceiro, você tá acabando de conhecer uma pessoa, você consegue ver alguns traços ali. É, Por exemplo, se a pessoa tá te tratando super bem, você já fica, mas peraí, se tá me isso tratando tão bem assim, pode é. estar com interesse. Tem algo de errado ali. Não, e a gente fica Não meio é que tenha, traumatizada, né? mas. Assim, eu fiquei muitos anos sem me relacionar seriamente com alguém, porque eu tinha, né, medo de acontecer de novo. E aí, quando eu conheci o meu atual marido, eu pensei exatamente isso. Falei, cara, ele é muito bonzinho, tem uma coisa de errado. Assim, ele me liga todas as vezes, ele responde todas as mensagens, ele Tá é um sempre cara que disponível? não Oxe, quer sair domingo porque ele vai à igreja, ele vai à missa. Não, esse cara tá me enganando. Não tem alguma coisa de errado. Aí, assim, a minha terapeuta falou assim, Beli, não tem nada de errado com ele, você tem de errado com você, porque os seus padrões são outros. A minha irmã, né, ela tem um feeling, assim, sabe, para as coisas, e ela, porque, assim, ela ficava brincando que eu tenho o dedo podre, né, tipo assim, ela acertou muito bem, né, aí eu falava, aí ela falou, não, ele é um cara bacana. Eu falei, Ruby, a gente vai ter que sair com ele, para você ver, me dar um feedback, assim. E aí eu fui, assim, nos primeiros meses, desconfiada o tempo todo que tinha algo de errado, que uma hora ele ia se mostrar alguém diferente daquilo que ele era, sabe? Porque eu fiquei apreensiva. A minha sorte é que ele é um cara paciente, né? E também que, assim, ele é muito calmo e tudo, porque senão eu acho que ele já tinha desistido de mim, porque eu tava sempre com o pé atrás, assim, achando tudo muito é estranho, entendeu? Arrumando normal. defeito onde não tinha, aquelas coisas que a gente faz para se sabotar, né? Quando a gente está feliz. E eu acho que a mensagem que eu poderia dar é exatamente essa. Às vezes a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, mas a gente tem pessoas sensatas que a gente conhece, às vezes amigos, às vezes familiares. Tem uma pessoa que você admira, pergunta a opinião dela sobre as coisas que a pessoa está fazendo também, porque às vezes a gente está ali meio que com o pé atrás, mas o outro está vendo de longe, sabe? Ele está vendo com outro olhar. Então é bom a gente ter uma rede de apoio que possa, quando a pessoa fala, ouça, né? Não feche os olhos e pense, isso é inveja da pessoa que está com inveja do meu relacionamento. Porque as pessoas que realmente nos amam e que querem bem pra gente, elas vão nos apoiar quando necessário, sabe? Eu acho que. E todos leiam bastante sobre o tema. Uma coisa que eu também deixo aí, que foi um livro que eu li que chama Quem Me Roubou de Mim, que foi logo no início lá, que é um livro do padre Fábio de Mello, que fala sobre exatamente esse sequestro da subjetividade. Tipo, você não é você mesmo dentro de um relacionamento. Quando você não está conseguindo ser você mesmo, é porque tem algo de errado, né? Porque a gente tem que conseguir ser a gente mesmo, né? Se você precisa de ser um personagem para agradar o outro, aí pode olhar que tem treta. Interessante. Faz todo sentido. O negócio é que a gente acostuma também com esse personagem. No início a gente até duvida. E aí, na hora que o outro lado te fala, não, É, mas. você era daquele jeito, assim assado, né? Aí você já começa a ficar confuso e aí você vai se acostumando. Eu acho que o Sim, costume é o medo. Porque na sim. A prática, zona de conforto também, né? Porque às vezes tem filhos e tudo, você fala, nossa, eu vou levar mais um pouco, porque separar dá trabalho e as crianças vão é, sofrer, e aí você vai é, protelando, né? é. Eu acho. Nossa, eu vivi não sei quantos anos com essa pessoa. Tá doido, vou terminar agora não, porque É, desperdício, não. Fiquei 10 anos, vamos pra mais, não tem problema não. Não, eu vou eu desperdiçar meu aguento, tempo. né? Eu suporto. Não, senão eu vou falhar. Exatamente. É essa sensação de não deu certo, não deu certo, se não deu certo é porque alguém falhou, né? E a gente sempre pensa É, que é a gente, né? é. Eu já acho que se você conseguir ver que tem algo de errado, independente de ser isso ou não, sabe? Às vezes o casal simplesmente não tá mais Não dá seguindo certo. o mesmo caminho, né? Sim, com Eu acho certeza. que já é um sinal de vitória você conseguir ver, conseguir identificar e conseguir sair de uma forma que você consiga olhar para trás e ver que realmente fez a coisa certa, fez o melhor, É verdade. né? Eu acho, penso em término mais como o início de algo que está Sim, para vir. sim, Mas que é cruel isso, que às vezes a gente tem que passar. Eu é ainda não, verdade. Não é fácil. não, não é. Muito obrigada por compartilhar a sua história.
Muito obrigada por rever coisas que realmente machucam muito. Muito obrigada por ter topado fazer isso. Eu tenho certeza que vai servir para outras pessoas, como eu disse antes, porque eu estou em contato com elas, elas ainda estão passando. Mas não só essas pessoas, né? Quantas pessoas isso aqui vai atingir? Né? E eu espero que, se alguém estiver passando por isso, procure auxílio, mas que procure auxílio de gente especializada. Aí é uma dica minha. Uma pessoa que Sim, tenha especialização em transtorno de personalidade narcisista, ou pelo menos do cluster B da vida, porque pegar uma pessoa que não é especialista nessa área, pode ser que você esteja passando por abuso por conta desse tipo de transtorno, e eles não vão conseguir identificar. Existe essa possibilidade. Eu conheço muitos casos de gente que tentou e até terapia de casal, e a ideia do terapeuta era fazer as pessoas ficarem juntas e não estava nem aí para o sofrimento que estava acontecendo ali. Então, e o narcisista é bem manipulador, tem toda uma convincente. jogada. Ah, e o choro? Essa parte do É, choro é algo comovente. para os que acreditam, né? Né? Esse lugar Muitas aqui é para lágrimas isso de mesmo. crocodilo. Lágrimas de crocodilo. Nossa, mas a história convence. Demais. E é legal disso aqui da gente passar essa informação, porque mesmo que se você não estiver passando pelo problema, de repente você consegue identificar um amigo, um irmão, uma irmã, Sim, porque eu tô trazendo mais mulheres porque são as que estão no grupo, mas eu sei de casos de homens que também com passaram por certeza, isso, estão com passando certeza. ainda, e que Ou tem filhos filho. também, né, que É, passam por essas situações com os pais, ou os pais com os filhos, né? Não é só um relacionamento conjugal, né? Pode exatamente. acontecer em outros tipos de relacionamentos familiares ou de amigos também. É, que a gente vê muita gente falando de traços narcisistas, mas na prática a gente só vai procurar saber sobre isso depois que a gente passou. Quando você tem o trauma, com Exato. certeza. Aí a ideia dessas histórias aí é vai que você consegue ver ou se identificar antes. Sabe? Prevenir, né? Prevenir, sair antes, o mais rápido possível. Porque eu acho que quanto mais tempo você fica, maior fica o abuso. Né? E igual você falou, depois que saiu, ainda teve agressão. Essa parte também eu acho bem interessante. Só porque você Sim, saiu, não significa que é o fim. Também tem gente aqui que eu conheço, passou-se, sei lá, uns é, 2 anos depois, e ele foi na casa dela, a pessoa já estava começando um outro relacionamento, e ele não aceitou muito bem. Então, tomem cuidado, o assunto é sério, apesar, né, da gente brincar muito aqui, mas a ideia é sim. trazer de uma forma leve e de uma forma que mostre o lado da vítima, ou seja, não é aquela pessoa que está se vitimizando. E também o estereótipo, né, de vítima, que a gente tem que entender que as vítimas na TV, nos cinemas, nos filmes, elas são pessoas que são sofridas, que são muito ingênuas, que são muito boas, né, que são pessoas assim que não têm nenhuma maldade no coração. Então, assim, que todo mundo pode ser vítima, né? Que mulheres fortes, mulheres empoderadas, mulheres que já têm o seu espaço no mundo e no mercado, elas também podem ser vítimas. E eu acho que elas até são vítimas em potencial, porque elas gostam de cuidar das pessoas, geralmente. Então, a gente se atentar a isso também, que não a palavra vítima não é uma coisa negativa, porque se coloca a vítima num estado de coitadinha, e não é É, isso, sabe? exato. É colocar a vítima e como uma pessoa que tem a sua individualidade, que tem os seus desejos e que também tem a sua voz, sabe? Não a vítima peninha dela, todo mundo passa a mão na cabeça e vai resolver o problema, não é isso. É ouvir a voz da vítima, né? E o que eu fico indignado nos livros é que quando mostra essas vítimas, mostram elas falando tipo assim, não, mas eu meio que mereço, sabe? Alguma coisa assim. Elas Exatamente. como se elas estivessem aceitando. Na realidade, a realidade é que a gente não tá vendo o que tá acontecendo. Na hora que vê, Exatamente. mas, A enfim. gente não percebe, né? É, é. É isso, gente. Se você que tá assistindo conhece alguém que estiver passando por isso, compartilhe esse vídeo. E no mais, assina o canal, curta esse vídeo e
até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigada!